Olá! E aí? O que você achou de ontem, nosso primeiro dia? Que bom que você escolheu estar aqui conosco no nosso segundo dia. A sua participação é muito importante. E aí, Beth, qual é o nosso tema de hoje? Olá, queridos! Chegamos ao nosso segundo dia da jornada, 10 dias de oração, 10 horas de jejum. O tema de hoje vem sendo em Cristo, mas não vai ficar apenas no sermão. Você tem compromisso diário a cumprir nesta jornada. Olá! Os desafios da ação missionária de hoje são: ligue ou envie uma mensagem para os 5 amigos de oração, informando que estão orando por eles. Se for possível, ore por telefone ou envie uma oração gravada escrita para eles. Os motivos de oração. Os motivos de oração de hoje são: por menos apego às coisas materiais e por mais amor, entrega e dedicação a Deus, pelas autoridades do nosso país e do mundo, por seus 5 amigos. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai, nós estamos aqui agradecidos a Ti por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, a cada dia das nossas vidas. Pai, nós estamos e temos certeza, Pai, que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Pedimos a Ti também, Pai, que nós possamos ter mais desapego nas coisas materiais, Pai. Que nós possamos buscar mais o reino dos céus. Que o Senhor ajude as autoridades do mundo todo. São tantas guerras, são tantas coisas ruins, Pai, que temos visto pelo mundo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor entre na frente, porque o Senhor é a autoridade das autoridades, Pai. O Senhor é a autoridade maior. Também eu quero pedir, Pai, por 5 amigos. Peço pela Fabiana, Fabene, peço pela Leide, peço pela Sônia, que o Senhor esteja com elas também. Peço pela Leia e por toda a minha família e amigos. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós estamos ansiosos, Pai, para a volta de Jesus, para que nós possamos, junto com Ele, fazermos a grande viagem para a cidade celestial. Nós pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. Por Jesus, amém. Olá, meus irmãos, meus amigos. Que bom que você está aí conectado, louvado seja Deus, porque você está participando aí dos 10 dias de oração. E hoje nós chegamos ao segundo dia. O texto que nós vamos fazer uma reflexão hoje está no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Então, por gentileza, se for possível, se você tiver uma Bíblia aí que você possa acessar ou que você possa abrir, eu convido você a acompanhar junto o texto de Tiago. No capítulo 14 ao versículo 17 diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse texto de Tiago é um texto muito forte. No decorrer da história do cristianismo, muitas pessoas tentaram dizer que a palavra de Deus ela era contraditória, ela se contradizia em alguns aspectos, principalmente entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns chegam até a dizer que há também contradição entre alguns autores. E um dos exemplos mais citados é uma aparente contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago. E esse é um dos textos mais citados em relação à salvação pela fé. Alguns dizem que o apóstolo Paulo prega a salvação unicamente pela fé. E Tiago
prega a salvação pelas obras. Obviamente, isso não acontece na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não se contradiz em nenhum momento. O apóstolo Paulo, de fato, diz que nós somos salvos pela fé em Deus. E nós cremos nisso, nós não somos merecedores da salvação. Se nós temos a salvação, ela é um presente de Deus, é um dom de Deus para nós. E somos salvos pela graça, somos salvos por Cristo Jesus. E o apóstolo Tiago não contradiz essa ideia do apóstolo Paulo. O que ele está apresentando aqui no texto que nós lemos é algo diferente. É só você, de maneira simples, mudar a perspectiva com qual você olha o texto. O texto de Tiago não está falando de salvação. O texto do apóstolo Tiago está falando de demonstração da fé. É disso que Tiago está tratando aqui. É de um segundo estágio. É que quando você compreende que você foi salvo, que você alcançou o favor de Deus, é como você vive diante da realidade disso. Depois que você compreende que você foi salvo pela graça, que Deus te ama, que Deus tem um plano especial na sua vida, que Deus salvou você, aí agora como é que você vive de acordo com a fé que você professa? É disso que o apóstolo Tiago está tratando aqui no texto da sua carta. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você hoje que está conectado. Queridos, Tiago traz para nós aqui que uma fé sem obras é uma fé morta. Como você tem demonstrado a sua fé? A sua fé, ela é só de lábios ou é de coração, ou é de ação? Você tem uma fé que age, porque para Tiago, uma fé sem obras é uma fé que não existe. É uma fé inexistente. Não é que você é salvo pelas obras. A verdade é que se você não tem obras, para Tiago, você não tem nem fé. E o que é para Tiago uma fé morta? Primeira coisa, primeiro ponto. Para ele, uma fé morta é uma fé insensível. Ele cita um exemplo aqui. Se alguém está com fome ou estiver sem roupa e você disser para essa pessoa, olha, vá em paz, vista-se ou coma até você fartar-se e não ajudar essa pessoa, e se você disser para ela, olha, eu vou orar por você, é muito importante que você ore, a oração ela tem um papel fundamental. Mas se você apenas fizer isso, apenas dizer palavras no momento que exige uma ação, é uma fé insensível à dor do outro. É aquela fé do sacerdote e do levita, que passa, vê o próximo machucado, ferido e não sente a dor do outro. Esse tipo de fé, para Tiago, é uma fé morta. Uma fé que não se preocupa com o sofrimento do próximo. Veja bem, uma vez alguém disse assim para mim, pastor, eu não preciso que Jesus volte não, porque a vida aqui nesse mundo está boa demais. A vida é muito boa, a vida é muito bonita, não me acontece nada demais na minha vida, então está ótimo esse mundo. Bom, isso é um pensamento, pode ser egoísta, não é? Porque o fato da vida estar boa para você não quer dizer que está boa para todos. Quantas pessoas sofrem nesse mundo? Quantas pessoas passam necessidades nesse mundo, enfrentam grandes problemas nesse mundo? Então, quando você diz que a vida está boa para você e por isso não precisa nem que Jesus volte, na verdade, você está tendo uma fé insensível à dor e ao sofrimento do próximo. E para Tiago, você na verdade não tem nem fé. Outro ponto, para Tiago, uma fé que não tem ação, uma fé morta, é aquela que fica apenas na crença intelectual. Algo que é só do pensamento, mas que não vai para a ação. Para ele isso é uma fé morta também, onde você diz que crê, mas não age. Então, o que seria uma fé viva para Tiago? A fé viva é uma fé com obras, é uma fé que age, é uma fé que se preocupa com a dor do outro, é uma fé que se preocupa com a salvação do outro, é uma fé que compreende que quando Deus lhe abençoa, é porque você é para ser uma bênção na vida do outro. É uma fé que responde ao amor de Deus, amando o outro. É uma fé que responde às bênçãos de Deus, abençoando o outro. Essa é uma fé genuína, essa é uma fé verdadeira, essa é uma fé transformadora, a fé que age. Meu irmão, nós não podemos
ter uma fé que não age. Nós não podemos ter uma fé que nos deixa estacionados na nossa vida cristã. Se você está estacionado na sua vida cristã, se você não tem agido, é porque você está com a fé morta. E para Tiago, você na verdade não tem fé. Que nós possamos todos os dias orar para que a nossa fé seja uma fé ativa, uma fé que salva, uma fé que ama. E é por isso que eu convido você nesse momento a orar comigo, para que Deus nos abençoe e nos dê força para que possamos agir na salvação do outro, agir para salvar outras pessoas para o reino de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé que nos leva à ação. Por favor, Deus, nos ajude, Senhor, a abençoar outras pessoas e que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.